Feliz sábado aos irmãos. Que Deus abençoe a cada um de nós e que tenhamos realmente nesta semana um encontro com o Deus Todo-Poderoso. Amém? Quantos estão felizes por estarem aqui nesse lugar? Amém? Esse lugar é o melhor lugar do mundo. Eu agradeço desde já o convite da irmã a estar aqui, fazendo então a abertura da semana de oração jovem que Deus colocou no coração dessa igreja o desejo de fazer isso, salvando vidas. Mandamos um abraço também aos irmãos que irão nos acompanhar. Nós estamos ao vivo também no Facebook. Esse sermão estará sendo transmitido aqui da igreja da igreja de Xandã de 2 a 2, então nós estamos diretamente daqui. Se vocês depois quiserem ver esse sermão, é só mandar um convite no meu Face, Genival Silva. Essa mensagem também vai ficar gravada, vai ficar postada no canal pelo YouTube, é o Paulo Genival, certo? E depois será colocada em partes pelo nosso Instagram. Tudo bem? Querido, dentro do tema da semana de oração, baseado naquilo que estudei, o título do sermão de hoje é a busca. Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia no capítulo 15 de Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo 15. Irmão, eu tenho até que olhar aqui na frente, para que eu não ultrapasse os limites de vocês. Até que hora eu tenho aqui? Alguém poderia me dizer? Lucas, capítulo 15. Até meu dia, irmãos? Amém, amém. Esse aqui pode ficar à vontade. Então, hoje é sábado, vou deixar para voltar para casa, a gente aí vem no pôr do sol, não é? Brincadeira, certo? Evangelho de Lucas, capítulo 15. Quando todos acharem, digam amém, em nome do Senhor. Evangelhos de Lucas, capítulo 15. Acharam todos? Amém. Capítulo 15. Eu queria fazer a leitura com vocês a partir do verso 4 ao 7. Evangelho de Lucas, capítulo 15, verso 4 por diante. Ele começa perguntando assim ao Senhor Jesus: qual dentre vós é o homem que, possuindo quantos irmãos? 100 ovelhas, e perdendo uma delas, não deixa, preste muita atenção em cada verbo de palavra. Aonde é que ele deixa, irmãos? No deserto. As 99 vai em busca da que se perder. E ele continua essa busca até que momento? Até achar. Mas continua lendo. No versículo 5 ele vai dizer: achando-a põe sobre os ombros, cheio de júbilo. A versão de Bíblia que diz cheio de alegria. E o que ele faz, irmão? Ele volta para onde? Para onde ele volta? Mas pelo correto não era para ele voltar para o deserto, aonde estão as 99 ovelhas? Você já percebeu esses detalhes na Bíblia, irmãos? O texto diz no começo do capítulo 15, verso 4, o texto diz que o dono das 100 ovelhas, ele deixou as ovelhas onde, quando ele percebeu que perdeu uma? No deserto. E o texto vai dizer que quando ele sai em busca dessas ovelhas, dessa ovelha perdida, ele procura por ela até encontrar. E quando ele encontra, ele, em vez de ir para o deserto, ele vai para onde? Para casa. A pergunta é, quando estamos estudando esses textos, irmãos, com quem ele deixou as 99? Você já se preocupou em entender isso? Com quem o Senhor dessas 100 ovelhas deixou as 99 no deserto? Deserto é um lugar árido, é um lugar de serpente, é um lugar de animais ferozes, dos predadores das ovelhas, sim ou não? Com quem ele deixou as ovelhas, irmãos? Lembrando isso, nós estamos estudando uma parábola, mas uma parábola tinha um lugar a ser chegado, tinha uma explicação. Uma parábola é uma alegoria, um símbolo de algo que Jesus queria então explicar. E perceba que ele está dizendo: deixa. Davi um dia foi levar comida para os seus irmãos que trabalhavam no exército de Saul,
E o irmão dele, com raiva, com ciúme, o Eliabe, quando viu ele, disse assim: com quem tu deixaste aquelas fracas ovelhas? Mas Davi não diz com quem deixou. E a pergunta para nós é: com quem esse Senhor da parábola deixou as ovelhas? Com quem? Será que a Bíblia diz com quem dessas ovelhas, apesar de ser uma parábola? Continua lendo o versículo 6, irmãos. Indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei o querido. A minha, preste atenção nessa palavra, a minha ovelha perdida. A ovelha de quem, irmãos? Não, eu não vi ninguém falar não. A ovelha perdida de quem? As ovelhas que estão 99 no deserto, elas são de quem? De Deus. A igreja pertence a quem? A Deus. Mesmo aqueles que estão lá no mundo, mesmo aqueles que foram embora dessa igreja, a quem eles pertencem? A Deus. E ele diz assim: alegre-se comigo, porque eu achei a minha ovelha perdida. Minha ovelha perdida. Versículo 7. Digo-vos que assim haverá maior júbilo, ou seja, alegria, nos céus por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam de quê, queridos? De arrependimento. Queridos irmãos, e aqui nós vamos começar entrando em algo muito interessante. Se eu olhar aqui para o relógio, para aquilo de lá, está certo. Queridos irmãos, perceba nessa frase última, depois nós vamos começar entendendo do começo, explicando os versículos. Perceba nessa frase única que diz assim: 99 justos que não têm necessidade de quê, irmãos? De arrependimento. Olhamos para este versículo no sentido de que está tudo bem, não é assim? Está tudo ok, está tudo salvo, ninguém precisa de. Mas você sabia que existe uma expressão por detrás desse versículo de uma falsa segurança? Ou você nunca viu isso nesse verso? Ou seja, existe 99 ovelhas que não estão sentindo necessidade de quê, irmãos? De arrependimento. E eu pergunto: as ovelhas que tem dentro dessa igreja, será que existe necessidade de algum tipo de arrependimento? Sim ou não? Mas como o pastor dessa parábola, porque Jesus está falando para pastores, ele diz que foi em busca da que estava perdida, porque as que estavam dentro não tinham necessidade de arrependimento. Existem duas interpretações para esse texto. A primeira delas é que elas estavam salvas, é que elas estavam seguras, porque o pastor havia deixado elas com quem? Com quem o pastor dessa parábola deixou essas ovelhas, irmãos? Com quem ele deixou essas ovelhas? Nós estamos à mercê de quem nesse mundo, irmãos? Nós somos as ovelhas, sim ou não? Vamos sim, meio desconfiado, meio duvidoso. Nós somos as ovelhas desta parábola, perdidas e salvas, sim ou não? Sim, querido. Se nós não somos as ovelhas, se nós nos encontramos nesse texto, então quem é, afinal de contas? E aí? Nós estamos sob os cuidados de quem nesse mundo, irmãos? De Deus, eu não tenho dúvida disso, mas Deus está no céu, o Senhor Jesus também foi embora para o céu. Estamos sob os cuidados de quem, irmãos? Abra sua Bíblia no capítulo 14, bem rápido, de João, capítulo 14 de João. Lembre-se disso aqui, irmãos. Aliás, medite nesse versículo aqui, João 14. Já te digo o versículo. Querido, eu não quero pedir demais a você. Eu pedi meus companheiros aqui, por favor, me arranja um copo com água. Ali naquele filtro ali tem, por favor. Eu agradeço a vocês, tá certo? João, Evangelho de João, capítulo 14, verso 16. Por diante, olha o que diz o texto. E eu rogarei a quem, irmãos? Ao Pai. E o que vai acontecer, irmãos? E Ele vos dará o quê? Outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Versículo 17. Quem é o Consolador? O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece. Vós conheceis, porque Ele habita convosco e estará
meio de vós. Até aqui não está tão claro, verso 18. Não vos deixarei o que, irmãos? Órfão. Agora eu vou perguntar para a igreja: com quem estão as ovelhas do Senhor Jesus? Com o Espírito Santo, irmão. Sabe, irmãos, quando Jesus está dizendo assim, deixou no deserto, é claro que ali estava contando uma palavra. O deserto era o lugar onde tinha mais. Coloca ali, por favor. Onde os pastores lidavam com as suas ovelhas, e naquela época a criação de ovelha era imensa. E eles tinham muito. Sabe, irmãos, agora precisamos entender alguns verbos, algumas coisas nessa palavra. Eu queria voltar com vocês em Lucas 15. Dê uma voltada assim lá e já vamos a outros textos. Muito obrigado, meu irmão. Deus abençoe você, viu? Capítulo 15. Existem diversos pontos, ou como é que eu posso dizer, elementos que nós precisamos inserir e entender desta parábola. Os primeiros pontos dessa parábola é o homem que tinha muitas ovelhas. Esse é o primeiro ponto. Qual de vós é o homem que tem 100 ovelhas e perdendo uma delas? Irmão, deixa eu lhe dizer uma coisa. Você tem um rebanho de 100 ovelhas. Para você saber que uma está ali em falta, você precisa ser o quê, meus queridos? Eu gosto de envolver as pessoas, não é termo de experimentando ninguém, não é isso não, irmão. Eu vou ver com a sua atenção na mensagem que está sendo pregada. Certo. Inteligente, isso, rapaz, o senhor aqui, não é? Ele sempre precisa ser muito inteligente. Você precisa ser muito atencioso com as suas, o que, irmãos? E muito inteligente, sim. Saiu uma ali, meu irmão. E essa contagem era de vez em quando ou era todo dia? Todo santo dia o pastor tinha a obrigação de fazer o que, irmãos? Pois é. Ele contava uma por uma das suas queridas ovelhas. Porque a ovelha para ele era o que, meu irmão? A ovelha para o pastor significava o que, irmãos? Algo muito valioso. Muito valioso. Era a fazenda dele. Mas, querido, perceba que dentro dessa parábola tem o Senhor, tem o pastor e tem as ovelhas. Sabe, irmãos, dentro do cenário da nossa igreja, existem 3 tipos de pastorinho dentro da nossa comunidade cristã. Vocês sabem disso? O primeiro pastorinho é o pastorinho dos pastores mesmo. Entenda isso. Tem algum pastor aqui entre nós? Eu não sou pastor, só estou pedindo para levantar a mão. Tem algum pastor aqui entre nós não, não? Tem? Então vocês vão entender. E vou perguntar de novo: tem algum pastor aqui entre nós? Tem? Agora já entendeu um ali, os outros ficaram meio suspeitosos, não é? Querido, o primeiro tipo de pastorinho é o pastorinho de quem? Dos pastores que são ordenados. Que eles são realmente investiram naquilo ali, fizeram faculdade para ser então pastor. O segundo tipo de pastor é o pastoreio do ancianato. Sim ou não, irmãos? Por que dúvida? O ancião dessa igreja é o segundo pastor, irmão. Ele trabalha em conexão com quem? Pastor. Ele trabalha interligado com o pastor. O pastor dessa igreja não está aqui no momento, mas o irmão que veio aqui orar, ele estava aqui, ele é o pastor. A responsabilidade de todas essas ovelhas, de toda essa igreja está nos cunhados de quem? Dele. É o irmão Dário. Louvado seja Deus, meu irmão, pela sua vida. Entendeu, querido? O terceiro tipo de pastoreio é o pastoreio lá de dentro das casas. Quem é eles, irmãos? São os sacerdotes de famílias. Você é o pastor da sua casa, ou não é? Se você não é o pastor de sua casa, quem é que é então? Lembrando, irmão, eu não estou tirando a pessoa de Jesus de cena, não é isso. Mas Jesus confiou a responsabilidade da liderança da sua casa a quem? Ao pastor dessa igreja? Não. Ao pai de família que está lá. Entendam isso, irmãos. E perceba que esse senhor dessa parábola, esse pastor dessa parábola, ele está atento, ele percebeu que uma ovelha faltou. Mas para perceber que uma ovelha está faltando, irmão, precisa você ter o quê? Conhecimento. Você vergonha. Quando um membro falta na igreja, sentimos necessidade dele, sentimos a falta dele, ou porque tem muito, não tem tanta gente aqui que eu tenho, não tem, fulano não está aqui hoje.
É assim? Bem, muitas igrejas têm sido desse jeito, irmãos. Sabe, irmãos, eu quando pregando com tudo sobre a igreja, Deus tem nos dado esse privilégio. E você sabe, um dos clamores que mais eu recebo, sabe, uma das frases, das palavras que as pessoas mais dirigem, ela diz: sabe por que eu saí dessa igreja? Eu me senti no mais importante aqui. Eu saí, ninguém até hoje me fez uma visita, ninguém se preocupa comigo. E eu pergunto: isso é duro ou não é ouvir isso? Eu não conheço a realidade de nenhum irmão aqui, assim como vocês não conhecem a minha realidade. Mas sabe, irmãos, não conhecendo a realidade de vocês, posso pregar com autoridade o que Deus nos manda pregar nessa manhã. Nós estamos iniciando aqui hoje nessa igreja a semana do que mesmo? Do jovem, mas é um outro tema. O tema dela é o quê? O reencontro. Que seja realmente um reencontro, irmãos. Sabe, irmão, quando irmão Bal que está aqui pregando para vocês, tiver um verdadeiro encontro com o Senhor Jesus, você sabe qual é a primeira preocupação de quem se encontrou com Jesus? Qual é, irmão, a primeira preocupação dessa pessoa? Pensar naqueles que não estão aqui. Você sabia disso? E eu tenho convicção do que eu vou dizer aqui a vocês. Não é somente aqui na igreja que eu estou pregando, mas em todas as igrejas adventistas. Existe uma multidão lá fora maior do que a que está dentro dela, aqui, irmãos. Eu não sei há quanto tempo essa igreja existe aqui. Se há 10, se há 20, se há 15 anos, não sei. Vocês sabem. Mas, se as pessoas que um dia entraram nessa igreja, desde quando ela começou até agora, tivessem permanecido, cabia, irmão, aqui o pessoal? Eu creio que, acho que teria que ter outro grupo lá embaixo, tá, irmão? Pelo menos muitas igrejas têm sido desse jeito. Muitos já passaram por aqui. Um outro verbo dessa palavra, nesse texto muito importante, que nós não poderemos descartar, é a palavra que ele diz assim: qual dentre vós é o homem que, possuindo 5 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa o deixar, irmãos? É o deixar e a busca intensa que ele começa. Ele deixa. E a gente já viu aqui. Lembrando que eu quero explicar algo ainda a respeito dos pastores do deserto. Todo pastor, irmão, que tinha no deserto, você sabia que ele tinha lá um subpastor junto com eles? Ou ele tinha outros amigos pastores que, quando ele precisava sair, eles deixavam o rebanho a cuidar de quem? Dos amigos pastores, porque eram tudo conhecido. Ou eles tinham outros substitutos ali, até que ele estava treinando para aquilo ali. Sempre tinha. Mas preste atenção nessa palavra deixar. Sabe, irmão, para essas pessoas virem até nós, sabe, você precisa deixar celular nessa tarde, ou em algum momento na sua vida, é momento da gente deixar um pouco, sabe, irmão, o nosso comodismo e ir em busca da ovelha que está longe desse abraço. É o deixar. É o verbo deixar, irmão. O bom pastor teve que deixar, e ele deixa, porque para ele agora a preocupação não é as 99, é a ovelha que se perdeu, porque o risco era muito grande. Tinha muitos perigos. Perigo dela cair num penhasco daquele, num abismo, num buraco, num mancebo. Perigo também dos predadores que existiam no mundo. Tudo isso é símbolo de Satanás e seu demônio. Seja que as pessoas que estão fora dessa igreja, queridos irmãos, é por quê? Porque o inimigo atraiu e elas se deixaram se levar. E nós, como servos do Senhor, como ovelhas do rebanho do Senhor, nós precisamos então, irmãos, fazer a obra que Deus confiou a cada um de nós, deixar. Quem sabe, eu não sei o que você precisa deixar, mas eu vou te dizer algo, irmãos, deixar, quem sabe, o espírito da covardia. A salvação tem que ser algo que eu não tenho que querer somente para mim, irmãos. A salvação tem que ser algo que eu tenho que querer também para as outras pessoas. Sabe o que é o batismo no livro Eventos Finais? Não vi um no céu que entrou lá, que não tenha na sua coroa o que, irmão? Pelo menos quantas? Uma estrela. E estrela naquela coroa é símbolo de o que, irmãos? De uma alma que aquela pessoa é
salvou. Aí eu já vou explicar algo aqui, que um dia um irmão levantou para mim e disse: não concordo, porque o ladrão da cruz não salvou ninguém. Eu vou perguntar para essa igreja: o ladrão que morreu na cruz, quer dizer, vai entrar no céu, e aí ele salvou quantos? E eu vou perguntar para essa igreja de Jesus: o ladrão da cruz salvou-se alguém por causa dele, irmãos? Acho que ninguém entendeu, não, né? Salvou-se alguma pessoa por causa do ladrão na cruz, meus queridos? Hã? Eu não tenho dúvida de que muitos ladrões que lê a Bíblia olham para aquilo ali e choram e se arrependem. Às vezes o testemunho de uma pessoa morta fala mais do que de outra viva, irmão. E as pessoas não entendem isso. Sabia, irmãos? Todo mundo que vai entrar no céu, ou ele indiretamente, sabe, irmão, pregou o evangelho para uma pessoa, ou talvez sem até perceber, com a sua própria vida, com o seu testemunho, mas ele contribuiu, cooperou para a pregação do evangelho. O verbo deixar, irmãos. Depois na sequência vai vir um outro verbo aqui, que é a procura intensa. Esse senhor das ovelhas, ele não voltou enquanto ela não foi achada. A gente vê isso aí, sabe o que? Insistência. Você tem sido insistente com quem está perdido dentro da sua casa? Você tem sido insistente, irmão, com quem está perdido bem próximo de você? Ou você tem usado essa figura de língua: ah, isso aí não tem mais jeito não, ah, isso aí não tem mais não. Então você está fazendo o papel de Deus na vida da outra pessoa. Quem sou eu para dizer que um ser humano não tem mais jeito? Enquanto ela respirar, enquanto o fogo de vida estiver nela, enquanto a porta da graça estiver aberta, tem ou não tem jeito, irmãos? Esse não tem jeito mais triste que eu já vi na minha vida. Tem ou não tem jeito, irmãos? Então invista, insista, acredite, irmão, acredite no poder de Deus, porque Deus é real e o seu evangelho é o poder de Deus, disse Paulo em Romanos, capítulo 1, verso 16 por diante. Abra sua Bíblia em nome de Jesus no capítulo 119 de Salmos. Salmos 119, irmãos. Davi entendeu isso aqui, irmãos. Salmos 119. E Davi se sentiu desse jeito aqui. Acharam todos? Salmos 119. Versículo 176. O último versículo do Salmo 119. Olha o que diz: ando errante como o que, querido? Uma ovelha desgarrada. Procura o teu servo, pois não me esqueço de que, queridos? Dos teus mandamentos. Amém, igreja? Amém. Davi disse: eu estou andando errante, feito uma ovelha perdida. Teve momentos na vida de Davi que ele andou como um perdido. E eu pergunto: será que algum de nós aqui já andou, ou talvez até esteja andando como uma ovelha perdida? Mas Davi reconheceu e ele disse assim: procura-me, pois eu não me esqueci dos teus mandamentos. Aqui fica algo muito interessante que eu aprendo nesse versículo, queridos irmãos. Os irmãos que estão lá no mundo, que desistiram dessa igreja, os mandamentos de Deus continuam vivos, queimando que nem no coração dos discípulos de Emaú, lá na mente deles, sim ou não, irmãos? Perceba o que Davi está dizendo: eu não me esqueci dos teus mandamentos. Eu tenho conversado com um ex-adventista e ele diz: meu irmão, eu trabalho dia e sábado, mas eu não tenho sossego com a minha mente. Irmãos, eu faço isso e aquilo, eu vou às festividades, irmão, mas eu não tenho sossego com a minha mente. Eu estou lutando contra Deus e eu percebo isso, porque eu não me esqueci do que a igreja me ensinou, da lei de Deus. Ela continua viva dentro de mim. Às vezes o que essas pessoas precisam, sabe do que é, irmãos? De alguém cheio do amor de Deus no seu coração, e até essas pessoas dizer: assim como você não se esqueceu dos mandamentos de Deus, a igreja não se esqueceu também de você. Amém? Amém. Eu também não me esqueci de você. Isso é importante para Cristo e para
é a igreja também. Esse deve ser o sentimento, irmãos, de cada um que faz parte, que compõe essa igreja. Sabe, irmãos, quando o Deus do céu, lá do seu santo trono, ele vê 50%, você já leu isso? Amém? Não sei quem, alguém já leu isso. Eu já estudei isso. 50% e mais um dessa igreja que estiver orando pedindo o que, irmão? O Espírito Santo. E o que é que Deus vai fazer? Pegar? Ele vai derramar sobre essa igreja o poder do Espírito Santo. E sabe o que vai acontecer? Você vai ter poder e eu para pregar o Evangelho e as pessoas vão vir. E o mesmo Espírito de profecia diz que as orações de muitas mães que estão orando por filhos que estão lá no mundo, naquele momento Deus vai atender e vai vir muitos deles de volta. Muitos deles vão vir de volta. Maridos, esposas e vice-versa. Vão voltar a esse redil pelo poder do Espírito Santo, irmão. A pergunta é: 50% e mais um dessa igreja é quanto, irmão? Suponha que essa igreja tenha 100 membros. Quanto é 50 e mais um? 51. Então eu entendo que nós não temos 51%. Eu estou falando da igreja geral. Orando e pedindo a Deus o Espírito Santo. E nós precisamos do Espírito Santo. Eu queria ler um trecho de um livro, Testemunho Celeste, volume 2, página 407, a respeito disso que nós estamos estudando. Escute isso em nome de Jesus. 407. Deixa eu achar aqui. Olha o que está aqui escrito. Não fui eu quem escrevi isso, irmão. 407. No primeiro parágrafo vai dizer assim: a parábola da ovelha perdida deve ser prezada como uma divisa em todo lado. O divino pastor deixa as 99 ovelhas, claro, e vai ao deserto em busca da que se perdeu. Há muito, ou seja, há mato, cerrado, há atoleiros, há perigosas cavidades nas rochas, e o pastor sabe que se a ovelha se encontra em qualquer desses lugares, é preciso que uma mão amiga o ajude a sair. Ao ouvir-lhe ao longe, ou de longe, o pálido afronta ele toda a qualquer dificuldade, ele de qualquer dificuldade, a fim de salvar. O que ele faz? A sua ovelha perdida, ao descobri-la, não lhe dirige censura, não vai adiantar, alegra-se simplesmente por havê-la encontrado, convida, porque era o que ele mais desejava, com a mão firme e delicada, ele coloca ali, ou seja, ao mesmo tempo ele coloca ela onde, irmãos? Como é que ele traz a ovelha de volta? Nos ombros. Imagina que o pastor com raiva, porque era teu trabalho, chegasse na testa de uma circulada com o bordão. A ovelha ia morrer e se perder mais ainda. O bordão da ovelha, o bordão do pastor, o cajado do pastor, não era para fazer meio a ovelha. Mas para quê, irmãos? O que era que o bordão ou o cajado do pastor gerava na ovelha? Segurança, irmão. Porque o bordão e o cajado do pastor não era para a ovelha, e sim para quem? Para o urso que aparecesse, para o lobo, para qualquer tipo de animal. A ovelha sabia que aquilo não era para ela. E ela se sentia o quê? Segura. Ela se sentia segura, irmão. E aqui ele vai dizer ainda mais: afasta os espinhos e o tira então daquele lamaçal e ergue ternamente e o põe aos seus ombros. E ele traz de volta ao redil. E ele traz com júbilo de alegria, não com má vontade, não se maldizendo, não se reclamando. Como que você sai para ir visitar as ovelhas? Às vezes tem uns que fazem uma série de julgamento. Para a casa de irmão, não, já foram muitas vezes ali. Às vezes é assim que alguns fazem. Não é esse o significado, irmão. Não é esse o sentido da coisa. Olha o que diz mais aqui nesse outro
parágrafo abaixo, irmão, do livro de Testemunho Seleto, volume 2, na mesma página. O portador do pecado carrega a enlameada ovelha. Tão precioso, no entanto, é o seu fardo que se regozija cantando um hino. E qual é o hino desse pastor, irmãos? Qual é o hino desse pastor que ele canta, irmão? Alegre-se comigo porque eu achei a minha ovelha perdida. Este é o hino da vitória que ele canta. Alegre-se comigo porque eu achei a ovelha perdida. Ou seja, a júbilo, a alegria, uma festa. Sabe, irmão, como o texto termina lá em Lucas capítulo 15, verso 7, vai dizer que há uma festa no céu por um pecador que se arrepende, irmão. Você sabe, irmãos, escuta isso aqui que eu vou dizer a vocês, eu espero que vocês entendam. Em nome do Senhor Jesus. Antes de um sermão ser trazido a esse culto, pelo menos eu tenho esse ato que eu creio que os demais também. É estudado, é orado por ele, para que ele chegue até o seu coração. Meus queridos, trazer os dízimos e as ofertas dessa igreja gera alegria no céu? Aí você vai ficar com dúvida, não? Guardar o sábado gera alegria no céu, irmãos? E o irmão Paulo está pregando contra a lei de Deus? De jeito nenhum. Eu só estou fazendo uma pergunta. Guardar os 10 mandamentos gera alegria no céu, irmãos? Certo. Vou lhe fazer outra pergunta. Jesus estava alegre com os fariseus que guardavam os 10 mandamentos? Não. Porque eles guardavam a lei de Deus, mas não tinham o que no seu coração, irmão? Amor. Já viram falar na famosa lei seca, não? Essa era a situação deles. Entende, irmãos? Mas sabe o que gera alegria no céu? Claro, se eu respeitar a Deus, se eu guardar os mandamentos de Deus, tudo que está na Bíblia, é claro que vai gerar alegria no céu, desde que seja por amor e não por uma obrigação. Você sabia disso? Mas sabe o que a Bíblia diz? A alegria no céu por um pecador que se arrepende. Esse pecador pode estar no mundo dentro da igreja. Entendam isso? Porque quando o pecador se arrepende, o que ele vai fazer, irmão? Qual é a sequência? Qual é o resultado de um pecador arrependido? O que ele vai produzir, irmão? Frutos dignos de quê? De louvor ao céu. Ou de o céu louvar melhor o céu. Você entende isso? Então, é isso que nós precisamos entender, irmãos. Sabe, irmãos, eu estou dizendo comigo, cada um tem a sua função. Eu posso estar guardando a lei de Deus tão cuidadosamente, e Deus, para o seu infinito céu, olhar para mim e dizer: eu estou muito satisfeito com você, irmão. Sabe por quê? Porque Deus olha lá no meu coração e Ele percebe que é a lei seca. E nós precisamos do amor de Jesus em nossos corações para então guardar a lei. Para então agora começar a amar as outras pessoas. Entendam isso, irmão. Eu estava fazendo um evangelismo em uma determinada igreja, não vou dizer, o sermão está sendo gravado. Por aí, fazendo o evangelismo. E quando foi um dia, eu encontrei naquela igreja uma família. Entende? Eu acho que acabou o combustível. E aí, então, irmãos. Oi? Oi? E aí, irmãos, saímos um dia ali no concluimento daquele estudo bíblico e preenchemos a ficha de 9 ou foi 12 pessoas. E eu voltei todo animado, feliz da vida, para dizer para aquele pastor ali que estava ali, naquela igreja. E sabe qual foi a resposta que eu ouvi daquele homem? Essas pessoas não querem nada com Deus. Eu me assustei, pensei que ele estava brincadeira. E na sexta-feira eu tinha que retornar para casa, porque eu passava uma semana lá, era longe. E quando eu voltei na segunda-feira, para continuar o trabalho, às 12 eu
pessoas que tinham, foi entre 9 a 12 pessoas que tinham tomado a decisão, e aí eu fui visitá-las. Sabe o que essas pessoas disseram para mim? Fulano veio na minha casa e disse que eu não devo me batizar. Se você está aplicando isso, não é certo. E aí eu quis saber o porquê daquilo ali, irmãos. Mas por que, irmãos? Não porque ele disse que nós não estamos preparados, e porque nós já entramos na igreja uma vez, e porque nós já saímos, e que o Senhor está dando pressão. E eu estou dando pressão? Não. Eu estou apelando a vocês, porque essa é a maneira correta. Se eu não apelo, o diabo apela. Sim ou não, irmãos? Mas, irmão, eu voltei daí em uma casa daquela que eu ia, eu escutava isso. Naquele dia foi como se alguém tivesse me dado uma cacetada, sabe, irmãos? E aí eu peguei o telefone e liguei para o pastor. Você sabe qual foi o pastor que eu falei? Não, bom entendedor, não quero dar muita pista, entende, não é, irmãos? E aí eu liguei para o pastor daquele comando, pastor, eu preciso que o senhor venha aqui imediatamente. E aí o pastor foi. E eu contei para ele a situação. E ele disse, eu não disse para você? E eu te avisei. Pastor, e o senhor vai deixar isso assim? O senhor não vai tomar nenhuma providência? Eu disse, irmão, eu não posso fazer nada. E a gente conversou e ele falou ali do que por que ele não podia fazer nada. Mas sabe de uma coisa, irmãos? A pessoa que pagava o salário ali, para que eu trabalhasse ali evangelista, me tirou daquele setor e me mandou para outro, porque foi um tremendo desgosto, irmão. Como é que pode isso? Eu tenho que encontrar pessoas motivadoras. Mas como que eu vou encontrar pessoas que essa menina passa aqui evangelizando e eu passo atrás desmanchando o que ela fez? E eu orei a Deus naquele dia muito triste. Eu disse para Deus o seguinte: Senhor, o sangue dessas pessoas está na responsabilidade desse irmão. Cobra dele. O Senhor viu aquilo que a gente fez. Meu irmão, a coisa é bem mais séria do que a gente imaginamos. A pergunta para nós é, irmãos, por que muitas ovelhas têm que ir embora? Você já se fez essa pergunta? Por que muitas ovelhas têm que ir embora? É óbvio que tem algumas que vão porque é rebelde mesmo, não é verdade, irmãos? Mas tem outras ovelhas que vão embora, sabe por quê, irmãos? Porque eu dou aquele empurrãozinho, sabe? Eu dou aquela tangidazinha. Eu ajeito a seca, eu arrumo a seca para que ela vaze. Você sabia disso? Ou seja, existem pessoas dentro da igreja que têm que contribuir para que outros vão embora. Eu não quero estar na pele de quem faz isso. Você sabe quantas pessoas aqui da estudo bíblico, irmão? Quantas pessoas? Louvado seja Deus. Bem pouco número para a quantidade que eu estou vendo aqui, né, irmãos? Mas louvado seja Deus pelos poucos que tem. Vocês que estão no estudo bíblico, é fácil, irmão? É uma luta ou não é? Enfrenta chuva, enfrenta um enfado, enfrenta uma série de dificuldades, não é verdade? Mas você está dando estudo e dizendo, tomara Deus está dando o quê? É assim? Nós damos estudo orando intensamente para que a pessoa seja o quê, irmão? Se decida por Cristo. Não é assim? É uma luta, irmão, para trazer uma alma para Cristo, uma vida. É uma luta tremenda, irmão. Mas eu pergunto, qual é mais difícil? Espantar a ovelha ou trazer a ovelha? Espantar. E deixa eu te dizer uma coisa agora muito séria, irmãos. Isso tem acontecido em 90% da igreja. Deixa eu te dizer isso. Quando nós trazemos a ovelha para aqui para dentro, é como se viessem trazendo uma carga e nós assim, deixa a dele daqui para lá que vira, né? Às vezes, que vira. Às vezes, eu não estou dizendo que é, entendeu? Eu não estou generalizando, mas às vezes é assim. Mas quando a ovelha chega, ela precisa dobrar os cuidados ou não? Mas vamos ver um texto aqui muito não tão agradável. Mas não foi eu que escrevi. Eu queria entender com vocês o que diz Tiago, capítulo 5, versículo 19. Olha o que ele está dizendo, irmão. Tiago, capítulo 5, verso 19. Leia comigo isso. Tiago fica
Hebreus. Depois de Hebreus. Capítulo 5. Versículo 19 por diante. Capítulo 5, versículo 19 por diante. Olha o que ele vai dizer, irmãos. Meus irmãos, se alguém entre vós fizer o que, irmãos? Não ouvi. O que diz? Desviar. Se desviar. Há outras versões como essa que estou aqui, eu trouxe por causa de alguns textos que vamos ler aqui. Diz assim: se alguém se extraviar, se alguém se afastar, se distanciar. Aí o texto vai dizer aqui, no verso 19: meus irmãos, se alguém se desviar, se afastar do caminho, da verdade, e alguém o trazer de volta, saibeis que aquele que trazer, irmão, o que vai acontecer, irmão? Que aquele que converter, diz nas orações, sabeis que aquele que converte o pecador do seu caminho errado, o que vai acontecer, irmãos? Salvará da morte a vida dele e cobrirá uma multidão de quê? Esse texto, à luz dessas versões que nós temos, é um pouquinho às vezes difícil de lidar com ele. Mas sabe o que esse texto está dizendo, irmãos? É como se você tivesse posto uma barreira na vida pecaminosa daquela pessoa, ou seja, ela não converteu-se, dali para frente ela agora tem uma vida nova com Cristo, então o pecado foi interrompido em sua vida, o pecado costumeiro. Então você salvou aquela vida. Mas deixa eu te perguntar uma coisa, irmão: é fácil trazer de volta uma pessoa que se apartou de Cristo? Não é isso que Hebreus diz. Hebreus diz que é muito difícil, irmão, aqueles que um dia aceitaram a Cristo e se afastaram, voltar de novo. Está lá em Hebreus isso. Mas isso é difícil para nós, porque nada para Deus é impossível. Você pudesse ouvir um amém. Nada para Deus é impossível. Nada. Você lembra que na parábola do capítulo 15 de Lucas, o Senhor da parábola diz assim: achei a minha ovelha. Agora perceba no capítulo 23 de Salmo, o que Davi vai dizer aqui. Muito conhecido esse salmo, tem coisas que sabem de cor, não é decorado. Salmo 23, olha o que Davi vai dizer. O Senhor é o que, querido? É o meu pastor, nada me faltará. Esse texto original diz em nada. O Senhor Deus vai faltar. O Senhor é o meu pastor. O Senhor diz assim, Davi entendeu isso. O Senhor diz assim, lá em Lucas: eu achei a minha ovelha. A ovelha, Davi está dizendo agora: o Senhor é o meu pastor. Deixa eu te dizer uma coisa, irmão: pastor é aquele que conduz ou é aquele que é conduzido? É aquele que cuida ou é aquele que é cuidado? No sentido de Deus, aqui o pastor é aquele que cuida de nós, é aquele que protege, é aquele que supre as necessidades da ovelha. No versículo 2 ele vai dizer: ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me. O que foi que aconteceu na parábola do capítulo 15, irmão? Quando ele acha a ovelha, ele leva ela para onde? Para casa. E ele vai se alegrar e suprir a necessidade da ovelha. Lembre-se disso. O Davi está dizendo aqui: ele me faz repousar em pastos verdejantes e leva-me para junto das águas tranquilas. Há outras versões que diz riachos calmos, tranquilo. Você percebe os cuidados do pastor com a ovelha? A ovelha, quando ela estava perdida, como é que ela estava, irmão? Estressada, com medo, desesperada. Então o que ela precisa agora? De repouso, de descanso, de pastos, sabe, irmão? Nutritivo e de águas tranquilas. Ela precisa de tranquilidade. E o pastor, sabendo disso, o que ele faz? Ele conduz a ovelha para esse lugar de descanso. Esse pastor é o Senhor. A ovelha que está lá no mundo, irmã, ela está afobada, ela está perturbada, ela está, sabe, com uma mente que está o acusando, porque ela sabe o que ela conhece. Ela não precisa de um censurador lá. Ela não precisa de um acusador, porque ela já tem o diabo. Nenhum de nós precisa de acusador, irmão. Nós precisamos de pessoas com o espírito do pastor, que nos conduza para o lugar de descanso. Amém? Amém. No livro de Apocalipse, o Senhor Deus vai dizer assim, não sei se vocês sabem, deixa que vocês conhecem.
Mas no livro de Apocalipse vai dizer que quando as ovelhas chegarem ao céu, para onde Deus vai conduzir os irmãos? Para dois cantos. Para onde Ele vai conduzir? Eu pensei que você soubesse disso, não? Para onde Deus vai conduzir as ovelhas? O Senhor, o Emanuel, o Jesus de Nazaré. Quando Ele chegar para o rebanho de Israel, para onde Ele vai conduzir no céu? Para dois cantos. A árvore da vida. E para onde mais, moça? As fontes das águas. Porque elas estão sedentas, elas vieram do deserto desse mundo, elas vieram da grande tribulação. Por isso o Senhor vai conduzir para a árvore da vida e para as fontes das águas. E aí o texto diz: nunca mais terão fome e nunca mais terão sede. Amém, irmãos? Ali será o lugar onde a ovelha vai repousar por toda a eternidade, livre do predador Satanás com seus demônios. É ali, querido, em nome de Jesus. E aí Davi diz mais aqui no versículo 3: refrigera a minha vida, a alma, que é o sentido da vida, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Olha que glória, irmão. Quantas pessoas têm precisando de um refrigério em sua vida? Sabe, quantas pessoas, irmãos, você acha que uma pessoa que está tentando tirar a sua vida, o que ela está precisando, irmãos? De alguém que refrigere e alegorize a sua vida. Enquanto eu sair daqui nessa tarde, pensar em dormir, eu estou deixando de salvar uma vida. Tem pessoas com fome que não sabem mais o que fazer. Tem pessoas que não estão precisando de dinheiro, irmão, não estão precisando de pacote de fuga. Tem pessoas que não estão precisando, irmão, de ajudas financeiras, elas estão precisando de uma ajuda espiritual, irmão. Elas estão precisando de alguém que mostre a elas uma solução para curar a angústia que elas encontram nela. Uma pessoa que pensa em tirar a sua vida, ela não quer matar, irmão. Ela não quer matar a pessoa de si própria, na realidade ela quer se livrar da angústia que está nela. Ela quer destruir a angústia que ela está nela. Hoje fez 8 dias, eu estava pregando num Recife, numa igreja chamada lá em Cajueiro. Os irmãos lá podem até estar acompanhando. E tive o privilégio de conhecer o irmão Orlando, que até mandar um abraço para ele aqui quando ele está escutando. E aí, quando terminamos o sermão, eu pregava sobre a importância do Evangelho, quem irá, né? A missão do Evangelho, quem irá pregar. Então, a responsabilidade da pregação do Evangelho, tem que estar disposto a abrir mão ali. É mais ou menos assim o tema. E aí, de tarde, depois do almoço, o irmão disse, eu já estava preparado ali para voltar, o irmão disse: irmão, se vir conosco fazer uma visita, é rápido. E subimos um alto ali e fomos até lá. Encontramos o irmão, chegamos na casa do irmão Orlando, eu só me lembro do nome dele por causa do país lá para ele. Mas, irmãos, esse homem dizia assim para mim, e para todos que estavam ali, todos os irmãos já tinham contado isso antes de chegar lá. Esse homem era um dos que mais trazia a alma para dentro dessa igreja. Era um grande evangelista. Eu escutava aquilo ali, e depois eu ouvi a boca dele lá na sua casa dizendo quantos trabalhos missionários, quantas almas ele havia resgatado, mas naquele momento ele estava onde? E deixa eu dizer isso aqui, irmão, a vocês aqui. Sabe qual é a acomodação da igreja hoje em dia? Sabe qual é a vaidade da igreja hoje em dia? Eu não estou dizendo isso censurando ninguém. Eu fiz. Pergunta para nós, por que não está fazendo mais? O que te impediu de fazer? Por que você deixou? E eu disse essa frase lá, irmãos. E é uma frase muito dura que tem na Bíblia. A Bíblia diz que Lúcifer era querubim, mas hoje ele é o quê? Não é diante de Deus o que eu era que vai valer, mas o que eu sou, irmão. Não é o que você era no termo espiritual, mas o que você continua sendo. Deus não me chamou para trabalhar uma parte do tempo e depois desanimar. Meu irmão, o lugar de descanso não é aqui. Nosso lugar de repouso é aonde, irmãos? No céu. Quando Jesus, no livro Desejado em Todas as Nações, derrotou Satanás no deserto, ele cruzou os quartos e mandou trazer uma rede para ele se balançar no deserto. Alimentou-se, os anjos o alimentaram e ele parte para a missão, porque ele sabia que ele não tinha terminado de derrotar Satanás.
Jesus não descansou, ele partiu em direção à cruz, porque ele sabia que a missão só estaria terminada quando ele atravessasse pela cruz. Meu querido, a minha missão e a tua só estará terminada quando Jesus voltar, quando nós descermos da sepultura. Tire isso da sua mente. Eu fazia, eu era, eu não sei o que, eu não fiz. Isso não conta. Não vale isso. Diante de Deus vale o que você está certo. Por que você parou? Quem te parou? E por que você parou? Não devemos parar, irmãos. No versículo 5 ele vai dizer. No versículo 5. No versículo 4, perdão. Ainda que eu ande por onde, queridos? O texto não está dizendo que a ovelha está andando, mas está dizendo, ainda que eu ande. Está dizendo assim? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. O que acontece aí na sequência, irmão? O que ele diz na sequência? Olha o que ele está dizendo na sequência do versículo 5. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não tenho medo, não tenho temor de mal nenhum. Por quê? Porque não vai dar confiança em quem, irmãos? E no verso 5 vai dizer: o Senhor prepara-me uma mesa na presença de quem, querido? Os meus adversários. Unge minha cabeça com óleo e o meu cálice ele vai transbordar. Eu vou encerrar aqui, irmãos, para não ter uma orar. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Você sabia que o pastor, ele, todo dia, antes das ovelhas saírem daquele abismo, uma por uma, por isso que ele sabia, irmão, quando das tinhas, uma por uma passava naquela porta e ele derramava sobre a cabeça da ovelha o que, irmão? Óleo de azeite de oliva, ou seja, o óleo que é bem baratinho hoje, né? Bem baratinho de azeite de oliva. E por que ele derramava esse azeite na cabeça da ovelha? Por que ele derramava esse azeite? Você já procurou ver aqui? Por que ele derramava aquele azeite, irmão? Tinha ovelha que ela empurrava a cabeça, sabe, irmão? Você sabe como é animal, né? E ele empurrava a cabeça em brejas de pedra, em lugares estreitos, para comer aquele capim que ela tinha. Quando ela arrancava de volta, escapelava. Sabia? E aí arrancava um pedaço de couro da cabeça da ovelha. E aquilo ficava exposto. E aí vinha a mosca e punha ali. E aí gerava aqueles bichos lá que vocês sabem, né? E aí, quando ela estava com a cabeça com aquele óleo, quando ela puxava o óleo, ficava ali, ele corria para cima daquela ferida e impedia de que a mosca o pusesse. A mosca é símbolo de Satanás, irmão. E o óleo é símbolo do Espírito Santo. A pergunta é: será que todo dia eu estou saindo da minha casa com a minha mente protegida pelo Espírito Santo? Será que, jovem, você que está nos ouvindo aqui, do que você está colocando em sua vida? Ou melhor, o que você está deixando o diabo colocar na sua mente, irmão? É tudo que eu tenho que dizer. A internet é uma bênção, irmão, depende do que você usa. Mas sabe, irmão, a internet, se você dá um cliquezinho ali está cheio do que não presta. A escolha está em você. Um simples cliquezinho, irmão. Você pode entrar pelo mundo da pornografia, da imoralidade, da perversidade, sabe, do terrorismo. E nós somos aquilo que nós contemplamos. Você sabia disso? Você sabia que o que você vê afeta indiretamente a nossa mente? Sim ou não, irmão? Quando você vê uma coisa, presta atenção nisso, você sabe o que eu estou dizendo. Quando você vê uma coisa, irmão, por mais que você tenha que esquecer, não é verdade? Mas você fica lembrando daquilo a todo momento, não é verdade, irmão? Você está passando ali na sua rede social e você viu algo ilícito. Mesmo que você não viu mais aqui, mas ficou lá na tua mente, eu não sei como é. Só Deus vai entender a nossa mente. É como se ficasse uma fotografia daquilo ali na nossa mente. Ela captura, não tem como mais você esquecer. E aí, sabe o que acontece? E ainda fica a carne dizendo: volta lá, olha de novo. É assim que vai ver isso. Eu estou dizendo para mim aqui, irmãos. Volta, já que tu viu, volta lá de novo. É assim que tem acontecido. E aí agora você precisa tomar uma decisão. Jovens e adultos, todos que aqui estão e você que nos acompanha pela rede social. Você sabe o que é uma mente protegida pelo Espírito Santo?
É você dizer: Senhor, meus olhos, domina ele hoje, Senhor. Eu não tenho capacidade de dominar, mas com a tua ajuda eu posso. Paulo disse: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu posso, Senhor. Então, meus ouvidos, Senhor, eu sei que eu vou sair, eu vou ouvir coisas que não devo, porque você não trabalha num lugar que é todo mundo cristão. Você sai para a rua, você não vai lidar com todo mundo que é cristão. Porque às vezes até o cristão não vai ouvir coisas que não deve. E a gente deve dizer: Senhor, toma meus ouvidos em tuas mãos, para que entre essa avenida da nossa vida, irmão, para que entre dentro dela somente aquilo que é a mente corrigida pelo Espírito. Eu não vou ler o texto mais no livro de Gênesis, capítulo 48, versículo 15 por diante. Nessa versão de Bíblia que eu trouxe aqui, que é a nova versão transformadora, vai dizer assim: a bênção de Jacó sobre o seu filho José. E ele diz uma coisa que me chamou muita atenção, irmão. Ele vai dizer: o Deus de meu pai, o Deus de meu avô Abraão, meu pai Isaac, que tem tanto abençoado, o Deus que tem sido meu pastor desde eles até aqui, que tem me pastoreado por onde eu vou. Irmãos, é tudo que Deus quer ser de nós nesse dia. Deus quer ser o nosso pastor. Jesus quer pastorear a minha e a tua vida. Deus quer pastorear a sua vida, que está lá fora. Às vezes com vontade de voltar, mas com vergonha de alguma coisa, não tenho vergonha. Deus é tão bom que no capítulo 1 de 1 João, se eu não estou enganado, versículo 9, ele vai dizer assim: se confessarmos o nosso pecado, ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de qualquer injustiça que tiver acontecido. Você sabe qual o sentido daquela língua, daquelas palavras? Purificar das injustiças. Sabe o que Deus faz quando você se arrepende? Deus é tão bom, tem tanto poder que Ele faz com que as pessoas, a maioria delas, esqueça as maldades que nós praticamos lá no mundo. Eu fiquei encantado quando eu descobri isso. Quando Deus diz assim: e eu purifico você das injustiças, Ele tanto te limpa daqueles pecados, como até apaga da memória das pessoas as coisas que eu aqui. Você sabe disso? Que coisa poderosa, meus irmãos. Eu pergunto: qual é a sua decisão nesta manhã? Eu vou fazer um convite aqui todo especial. Dois convites. Primeiro, é se tem alguém aqui, irmão, que está tirando umas férias. Eu vou dizer: não vou usar essa palavra com você, não é dessa igreja. Deus me livre. Tem alguém aqui que está tirando férias, foi lá no mundo, mas pela graça de Deus veio aqui hoje. Você teria a coragem de se levantar daí e vir aqui orar com você? Você teria a coragem de se levantar daí e dizer assim: Senhor, eu quero entregar as rendas da minha vida ao Senhor. Eu quero ser ovelha do teu pastoreio novamente. Venha, levante-se aqui, eu quero orar com você. Não tenha medo. Venha, louvado seja Deus. Tem mais alguém? Tem mais alguém, irmãos? Venha. Venha de onde você estiver. Faça como o irmão. Qual é o nome do irmão? Esse é o seu lugar. Calma no seu nome. Luan. Tem mais alguém aqui como Luan, irmãos, que gostaria de dizer: Senhor, eu quero, Senhor. Teu lugar, teu abismo é o melhor lugar do mundo. Tem mais alguém aqui, irmãos? Não temas, não tenha medo. Não relute contra a voz que me chama. Apesar de ser humana, mas a voz é de Deus. Tem mais alguém aqui, irmãos? Tem mais alguém aqui? Vem, querido, em nome do Senhor Jesus. Amém, Jesus. Louvado seja Deus. Amém, meu irmão. Qual é o nome do irmão? Fernando. O Senhor te ama, Fernando. E nós também, não é, irmãos? Qual é o nome do irmão? Jonas. Jesus te ama e nós também. Amém. Pode ficar aqui, viu? Tem mais alguém, irmãos? Pode ficar aqui, viu? Tem mais alguém aqui, irmãos? Tem mais alguém? Não temas, irmãos. Sabe, talvez você não esteja ouvindo essa voz te chamando todo dia. Você sabe para quem foi preparado tudo isso aqui? Para quem já foi preparado isso aqui? Hã? Para quem, irmão, foi preparado tudo isso aqui? Sabe, irmãos, com muito amor e carinho, não tem dúvida, para os amigos que foram tirar umas férias. Deus disse para a sua igreja: faça isso. Eu estou com saudade deles. Tem mais alguém aqui, irmãozinho? Tem mais alguém aqui? Levante-se. Por que você tem medo? Por que você tem dúvida? Por que você insiste? Hã? Venha, eu não vou desistir de insistir com você.
um monte de avaliação passando na sua mente nesse momento. Um monte de coisa. Existe muito nesse momento infernizando a sua vida. Mas sabe o que você precisa fazer nesse momento? A Bíblia diz no livro de Pedro, João, se eu não estou enganado, se temos uma mente que nos acusa, temos um Deus maior que nos perdoa. Levanta esse irmão, vem, eu estou esperando por você, que eu estou bem, onde você está? Eu não conheço você, eu estou chamando, não sei quem é que está tirando férias aqui, vem aqui, levanta-te de onde tu estiver, vem aqui, eu quero orar com você, para que Deus te ajude e nós entremos pelos portões da Nova Jerusalém de honradas, cantando: o Senhor é o meu pastor. Amém. Quem é esse rei que está vindo aí? É o rei da glória. Abrindo os portais da Nova Jerusalém. Tem mais alguém aqui, irmãos? Tem mais alguém aqui? Agora eu tenho um outro convite. Parece que não temos mais ninguém aqui, não? Ou talvez tenha, mas não dá vontade de vir e eu respeito. E Deus também. Tem mais? Será que nós temos aqui entre nós, quem sabe, aqueles que estão dentro da igreja e que se encontram talvez mais fora do que dentro, confuso, porque estão sem. Você que gostaria de dizer hoje aqui perante Deus: Senhor, eu quero descansar na tua presença, eu quero me revigorar novamente, eu quero recomeçar com o Senhor, eu quero, Senhor Deus, recomeçar novamente a minha comunhão, a minha jornada contigo. Não importa se você é da igreja ou se é fora da igreja, eu quero orar com você. Tem alguém aqui, irmãos? Não tenha medo, irmão. Não deixe medo invadir seu coração. Eu não vou não, porque vão saber que é eu e eu não quero que ninguém saiba. O nome disso é orgulho. E nós temos que pegar o nosso orgulho nesse momento e colocar lá debaixo do nosso lado do pé. Vem, irmãos. Tem alguém aqui que gostaria de recomeçar com o Senhor novamente? Levante-se bem. Tem mais alguém aqui? Não tem? Está todo mundo bem, graças a Deus? Louvado seja Deus. Está todo mundo bem, graças a Deus? Então eu vou orar para você. E você que está nos acompanhando lá do outro lado, talvez aí na sua casa, talvez lá no seu trabalho, para almoçar, e você está se deparando com essa mensagem aí para você. Essas palavras eu quero saber direcionar para você. Jesus te ama, por isso que Ele está fazendo tudo isso, porque Deus tem pressa de voltar para salvar você e nos levar para o céu. Jesus nos ama demais, irmãos. Será que não é hora de você abandonar tudo e correr para os braços do Senhor? Talvez você que deixou de ir ao culto nesse sábado, onde está acontecendo a semana de oração, se iniciando em diversas igrejas, e Recife estava terminando, sabe o que eu fiz para lá? Aqui está começando em outros tantos lugares. Sabe, irmãos, toda semana de oração que vem nessa igreja, todo dia de culto, todo evangelismo, é uma oportunidade que Deus está nos dando. Amém, igreja? Amém. Tem mais alguém aqui, irmãos? Volta lá pela última vez. Tem mais alguém aqui que gostaria de dizer: Senhor, estou precisando do teu alimento, Senhor. Estou precisando, Senhor Deus, do teu companheirismo. Estou me sentindo distante, vazio. Vem, irmão, levanta-te. Só quero falar com você. Não tem mais ninguém? Vamos ficar de pé todos irmãos. Desde já eu agradeço aos irmãos que nos convidaram. Soberano Deus, obrigado pela vida do Cauã, Senhor Deus. Obrigado, Senhor Deus, pela vida do Fernando. Obrigado, Senhor Deus, pela vida desse rapazinho que está aqui também. Me fugiu da mente o nome dele, mas o nome dele está escrito na palma da tua mão, Senhor. Amém. Deus eterno, obrigado, Senhor Deus, porque sabemos com toda convicção que o Senhor é o nosso pastor. O Senhor Deus diz no Evangelho de João 10, 11: eu sou o bom pastor. E o bom pastor, ele dá a vida pelas suas ovelhas, ele sacrifica a sua vida pelas ovelhas. O mercenário, na outra versão, nova versão transformadora, vai dizer: o trabalhador, o empregado, ele não se importa quando vê o perigo. Quando vê o perigo, ele corre, porque ele é um empregado. Mas o verdadeiro pastor, ele enfrenta o perigo para salvar as ovelhas. Jesus deixou o céu e enfrentou o deserto, enfrentou o diabo, enfrentou os lobos desse mundo pelas ovelhas deles que aqui estão. Ó Deus, batiza-nos com o teu Espírito, Senhor. Unja a nossa mente, Senhor Deus, com o teu Espírito.
Unja, Senhor Deus, a fé de cada um de nós aqui nessa manhã. Ó Deus, abençoe a vida espiritual de cada irmão aqui, Senhor. Eu não conheço a intimidade de cada um aqui com Deus, assim como eles também não conhecem a mim. Mas eu sei, Senhor Deus, com todas as convicções da minha vida, de que todos nós precisamos melhorar. Que nós não venhamos a estar em termos de orgulho no meio daquelas ovelhas que pensam que não necessitam de arrependimento. Que nós estejamos a cada dia, como diz o apóstolo Tiago 4, verso 8 e 9, que ele diz: senti as vossas misérias, senti vossa dificuldade, chorai e humilhai perante o Senhor e Ele vos exaltará. É isso que temos que fazer, Senhor. Pai, nos leva na companhia dos teus anjos aos nossos lares. Leva-nos nessas tardes, Senhor Deus, aos calabouços, aos becos, aos vilarejos, às favelas, aonde as pessoas, onde se encontra, Senhor Deus, uma ovelha perdida. E nos ajuda, pelo poder do braço poderoso do Senhor, a trazê-las para estarem aqui conosco, adorando o Deus Criador. Amém. Em nome de Jesus, eu peço essas bênçãos e eu agradeço em nome do Senhor. Amém. Que Deus abençoe vocês. Que Deus nos guarde.